sejam muito bem-vindos ao podcast Fé que Ilumina, aqui da Luz de Cristo Velas. Eu sou a Ângela Cambraia. E Damaldo Cambraia. E hoje, nosso terceiro episódio, ainda nervoso, mas vamos acalmando um pouquinho aqui e aprendendo com pessoas maravilhosas, como o nosso convidado de hoje. A Ângela vai apresentar para vocês aqui e ele vai se apresentar também. Obrigada, Malto. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, no mês de agosto, que é o mês das vocações. Vamos falar sobre a vocação matrimonial. E hoje a gente trouxe uma pessoa, né, a Luz de Cristo, com esse projeto dos podcasts. A gente quer trazer pessoas como nós, pessoas que estão no anonimato, às vezes não estão nas redes sociais, mas prestam um trabalho de amor, um trabalho de evangelização, um trabalho que leva esperança para as famílias. Então, a gente convidou com muito carinho, ele aceitou, que bom, o Odair Ricardo Vieira. Ele é casado com a Mara Lúcia, e é pai da Maria Carolina e da Ana Elisa. Ele tem uma história incrível que a gente ficou conhecendo e a gente gostaria muito de compartilhar com você que está aí nos assistindo. Muito obrigada mais uma vez. É uma alegria estarmos aqui e você é muito bem-vindo. O Odair, vou fazer uma breve apresentação do Odair, mas ele que vai falar mais da vida dele, tá? Ele é ministro extraordinário da Eucaristia, ministro da Palavra, aqui na paróquia Santo Antônio, aqui da Diocese de Piracicaba, paróquia que eu e minha família participamos. E ele é palestrante de formação de várias pastorais, de formação para ministros também, e do ECC, do FENEME. Depois ele vai falar um pouquinho, né, do que são esses cursos, essas pastorais. E ele, além disso, é aluno da escola diaconal. Então, seja muito bem-vindo e a palavra é sua, Odair. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Damalto. Boa tarde, amigo. É uma alegria para mim sempre, né? Quando a gente recebe convite, é sempre motivo de alegria a gente atender, principalmente porque a gente sabe que é um projeto voltado à evangelização. E nós estamos sempre procurando responder a esse chamado, que é um chamado vocacional. Então, para mim, é motivo de grande alegria estar junto com vocês nessa tarde para batermos um papo, né? Como você já adiantou, nós vamos estar falando um pouquinho sobre em relação à Semana da Família e especificamente a vocação matrimonial. Então, meus agradecimentos novamente pelo convite. E é com muita alegria verdadeira que estou aqui diante de vocês. Então, Odair, toda essa vocação ao matrimônio, mas como foi a sua infância, como foi a trajetória com a sua família, com os seus pais, quando criança? Como a sua infância? Conta um pouquinho quem é o Odair criança. Nossa, Damalto, tem uma história longa aí, tá? Vou buscar resumir da melhor forma possível aí, tá bom? Bem, eu sou da região de Jales, né? Nasci na cidade de Jales, dentro do hospital Eufri Jales, né? Sou de lá, sou jalesense, tá bom? E vivi ali toda a minha infância na região, no meio rural, né? Sou da roça, né? A minha origem é de lá, realmente. Aos 7 anos de idade, os meus pais já me deram um presente, a chamada enxada duas caras. Né? Então ali eu fui criado na roça junto com os meus pais, né? Distante, realmente distante da cidade, como qualquer pessoa que vive na roça, né? Vivia o seu dia a dia ali junto da família, as dificuldades vividas. Então, até 15 anos de idade, estive ali, junto com meus pais, cuidando da roça. O meu pai não. O meu pai era, na verdade, eu e meu irmão mais velho, Nelson, né? E o irmão mais novo que eu, o Sérgio, que junto com a nossa mãe, que a gente trabalhava ali na roça, né? E o meu pai era aquele famoso retireiro, né? Para quem
não mora, nunca morou, vai ser desconhecido essa expressão, retireiro. Mas o retireiro é aquele que trabalhava com o gado, com a vaca, com o boi, né? As vacas leiteiras, que se tirava leite todos os dias. Esse era o trabalho do meu pai. Ele passava na roça de vez em quando, montado no seu cavalo, só para dar as ordens para nós. E nós tínhamos que cuidar de tudo, né? E ali ficamos, né? Sempre não no mesmo local, mas sempre na mesma região. Mudávamos esporadicamente, mas acontecia de fazendas para fazenda. A gente não era dono de terras. A gente trabalhava mesmo nas fazendas, plantando, colhendo, quando dava para colher, né? Porque ao plantar, ao trabalhar com a lavoura, hoje, né, trazendo para o dia de hoje, já lembro, hoje dá para entender. É um homem de fé, o lavrador, né? Ele planta, Com certeza. E espera colher. Espero que Né? Ele lança a semente e espera que amanhã dê os frutos e possa ser colhido os frutos. Mas sabemos, a gente que viveu essa realidade, sabemos que isso nem sempre é possível, porque a gente contava com a natureza, que viesse a chuva na hora certa, que viesse o sol na hora certa, para acontecer a colheita. E nem sempre era assim. Naquele momento não existiam os recursos das chamadas irrigações, era a natureza mesmo que a gente esperava que mandasse a chuva e que mandasse o sol. E muitas vezes acontecia de não ter a colheita esperada, né? E aí ali a gente viveu. Eu vivi até os 15 anos de idade, junto com meu pai, com minha mãe, meus irmãos, e de lá, aos 15 anos de idade, que viemos aqui para Santa Bárbara. Foi uma infância, posso dizer, sem medo de errar, difícil. Porém, hoje a gente recorda com carinho e com saudade daquele tempo, né? Não é saudosismo, mas foi sempre muito bom estar com a família, vivendo aquela realidade toda de dificuldade, não de necessidade, não considero como necessidade, mas muitas dificuldades. E aos 15 anos vieram para Santa Bárbara. E aqui estamos até hoje. E isso foi no ano de 1975 que viemos para cá. Nossa. Me fala um pouquinho da sua mãe e do seu pai, assim, de onde veio a espiritualidade? Tinha os dois ou nenhum dos dois te levava para a igreja? Como é que era? Só da minha mãe. Meu pai, não. Meu pai não impedia, não colocava empecilhos para minha mãe de forma alguma. Mas ele nunca foi ligado nessa questão da espiritualidade. Só que a espiritualidade, naquele momento, eu nem sei se era espiritualidade, era um costume que minha mãe impôs sobre nós, enquanto filho, de ir à igreja, mas também muito esporádico. Era tudo distante, né? Então, quando digo igreja, era assim, talvez, eu acho que não tenho muita clareza isso, mas era questão de cada 2 meses, um padre que se deslocava da cidade, chamada Aparecida do Oeste, e ia nesse distrito que a gente morava, chamado Pio Nogueira. E ali acontecia a celebração da Eucaristia e a gente participava junto com a nossa mãe. Mas nunca houve uma participação efetiva dentro da igreja, até porque, realmente, repito, não existia de forma alguma. Tanto que a minha catequese, né, os primeiros passos dentro do cristianismo, para ter aquela ideia de rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria e daí por diante, foi nos ensinada dentro da escola, enquanto cursava lá o primário, né, do primeiro ao segundo, momento de alfabetização. A partir do momento que estava alfabetizado, o próprio professor da sala de aula que tirava 30 minutos após terminar a aula, ele dava aula de religião. Era chamada aula de religião, né? Então ali a gente aprendeu o básico para se ter ideia de que existe um Deus e que esse Deus deve ser amado por todos, e recebemos a primeira Eucaristia, né?
E tenho até a imagem, a prova de que fiz a primeira comunhão um dia, é essa fotografia, né, que tenho. O altar era em cima de uma carreta de um caminhão e onde o padre celebrava. Então foi-se tirada uma foto. Então essa é a prova que eu tenho de que eu um dia fiz a primeira comunhão. Não tenho um certificado, como se tem nos dias de hoje. Hoje é mais fácil, né? Hoje é tudo e muito... mesmo as celebrações em distritos mais distantes também, era uma festa para a comunidade também, né? Sim. Reunia todos os vizinhos e fazia-se as celebrações. Então, e aí aos 15 anos de idade viemos para cá. E viemos por quê? Por causa da necessidade, da busca de uma vida melhor. Por causa daquilo que eu dizia, nem sempre a gente colhia o que se plantava. Aliás, se perdia muito. Aí chegou um momento que se tornou insustentável. Não deu. Recordo muito bem, era muito criança ainda, mas ainda lembro muito bem. Foi um ano que aconteceu uma geada e queimou-se tudo aquilo que plantamos. A gente plantava o arroz e o milho. Essa era a lavoura da região ali, que mais intensa. Tinha outros também, mas a gente trabalhava com esse. E se perdeu tudo. Aí não teve mais jeito e tivemos que sair, tivemos que migrar. Viemos para Santa Bárbara. Eu passei por um período também assim, que nós plantamos a lavoura naquele ano e não colhemos nem para despesa também. Aí fomos para outro ramo, mas continuei ainda na roça mais um determinado tempo. Mas eu sei essa realidade de plantar, esperar e não vir a colheita. Isso é dolorido também, realmente. Dolorido, exatamente. É a história de muitos brasileiros, né? Muitos, com certeza. Muitos brasileiros passaram por isso. Né? Legal. E aí? E aí, quando você veio para Santa Bárbara, e aí, como é que foi? Trabalhoso. É aquela realidade de muitas famílias, né? Viemos para Santa Bárbara, eu tenho 9 irmãos, né? Somos em 10. E tudo garotada mesmo, só tem o Nelson, que é o mais velho que eu tinha 15 anos, ele, claro, 17. E os outros todos mais novos. Uma vez que a gente veio do meio rural, não se tinha conhecimento de nada em relação à cidade, né? Então, fazer o quê? Né? Tivemos que nos sujeitar àquilo que tinha para o momento, sem condições de escolha. Não foi possível. É que naquele momento era uma realidade diferente do hoje em relação ao trabalho, né? Tinha muito trabalho aqui em Santa Bárbara, principalmente no ramo têxtil. E foi aí que entramos, né? Aliás, entrei, porque o meu pai foi para a usina Santa Bárbara trabalhar como segurança, o meu irmão mais velho também foi para a usina Santa Bárbara, e eu fui para a área têxtil. Fazer o quê? Faxina, é claro. Você foi fazer faxina. Não tinha conhecimento de profissão, de ofício nenhum. Tive que trabalhar na tecelagem, limpando os teares da vida, faxina de forma geral, né? E aí começou toda essa vida. Estudo não existia, não acontecia, né? Lá nesse momento que eu estava lá na roça, estava alfabetizado. Fiz lá o ensino fundamental e parou-se o estudo. Por quê? Porque tinha que trabalhar. Era uma dificuldade imensa. A minha mãe ainda, e meu pai também, nesse sentido, em relação à questão do estudo, ele também apoiava. Mas o apoio não era o bastante, porque não tinha condição. A gente morava distante da cidade. Quando concluímos o ensino fundamental, que tínhamos que ir para o Fundamental 2, que era hoje a conhecida quinta série, 5º ano, aí já não tinha mais ali no distrito que a gente morava, tinha que ir para a cidade. E era o caminhão da prefeitura que buscava, a gente ia à noite, muita dificuldade, né? Então, estudava-se muito pouco, mas ainda mesmo assim fomos. Concluí, então, ali junto com o meu irmão mais velho, esse Fundamental 2, mas o ensino médio, não, parou.
Então, quando chego aqui em Santa Bárbara, trabalhando na tecelagem, a minha mãe sempre foi cuidadosa nesse sentido, que a gente tinha que estudar, precisava estudar, né? Só que a gente não tinha a disposição e o ânimo para aquilo. Primeiro porque se trabalhava o dia todo dentro da tecelagem. Era aquele momento que se trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. Então era muito cansativo. E também não fazia parte da minha vida, da minha cultura, estudar. Não. E então ofereci resistência, tanto quanto o meu irmão mais velho também, nós oferecemos resistência, não queríamos estudar, porque não nos chamava a atenção. E não estudamos mesmo, não estudamos, só trabalhamos. Estou trabalhando, eu sempre na tecelagem, só que aí a gente vai aprendendo alguma coisa ali dentro, né? Era uma época que se facilitava a melhoria dentro da empresa. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu entrei fazendo essa limpeza dos maquinários dentro da tecelagem e fui aprendendo, fui tendo a oportunidade de aprender os outros ofícios. Sei que resultado, né, para simplificar, aprendi a fazer de tudo dentro da tecelagem. Então, houve uma melhora, né? E assim foi. Fiquei ali dentro da tecelagem até quase os 18 anos de idade, sem estudar. Sem estudar, é. O desafio que te leva para frente. Correto, exatamente. E na igreja, como Como era? é que você entrou? Sim, foi aqui em Santa Bárbara, chegando aqui, que tudo começa a acontecer. A minha participação na igreja. Porque até então, como eu já expliquei, não existia isso para nós. E outra dimensão da nossa vida que a minha mãe se preocupava muito. A questão da espiritualidade, do religioso. Então ela pegava no pé, que era para ir para a igreja. A gente tinha que ir para a igreja, né? Às vezes ela ia junto, mas às vezes não ia. Mas a gente tinha que ir. Tá. Precisava ir. Estava no nosso processo de formação, então era necessário que a gente buscasse algo mais, né? E íamos, obedecia. Quem ia desobedecer mamãe e papai? De jeito nenhum. Tinha que ir, sim, a gente ia. Só que para mim foi muito satisfatório, foi muito gostoso isso. Eu gostei, né? Eu me identifiquei ali, dentro da igreja, da comunidade igreja. Só que eu era, embora minha estatura pequena, eu era muito grandão diante dos que estavam ali. Porque onde eu fui? Havia feito primeira comunhão, como falei, mas aprendido apenas aquelas orações oficiais da igreja, Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, Salve Rainha, chega, só isso, acabou, né? E não conhecia mais nada. Sagrada Escritura, nem sabia o que era. E por ordem da minha mãe, eu comecei a participar, assim como meus irmãos. Só que eu me identifiquei, eu gostei daquilo, gostei de alguma forma, não sei porquê, não sei explicar, mas eu gostei. Né? E não faltava, não. Todo final de semana eu estava ali. E entrei para participar de um grupinho de crianças, que na época trazia o nome de Marianinhos, que hoje tem o nome de Perseverança, né? São as crianças que saem que concluem a primeira Eucaristia, para que não se afaste da igreja, a igreja oferece esse meio de um grupinho para que você se engaje, permaneça ali. E eu entrei nos Marianinhos. Só que eu era um marianão. Eu era muito grande diante dos pequeninos que estavam lá. Eram crianças de 9 anos, 10 anos de idade. E eu tinha quase 16 anos, né? Então era uma diferença muito grande. E eu ficava assim, maravilhado com o que eles sabiam. Porque dentro da formação, ali junto com o catequista, aprendendo cada vez mais, eu ficava maravilhado de ver a sabedoria que as crianças tinham, aquilo que eles tinham aprendido na preparação da primeira Eucaristia. E eu queria aprender, né? Só que eu não sabia, não sabia. Né? Como foi essa descoberta? Essa descoberta eu devo a um grande amigo. O nome dele é Laurindo Penacchione, né?
E, aliás, perdi muito contato com ele. Ele está aí ainda, mas eu perdi o contato. Ele viu algo em mim. Ele perguntou, então, se eu queria ajudá-lo a trabalhar com as crianças. E eu queria, mas eu não podia, eu não tinha nada a oferecer, não tinha, né? Aí eu disse para ele, Laurindo, eu quero, mas eu não posso, eu não tenho nada a oferecer. Essas crianças que estão aí sabem muito mais que eu. Eu fico maravilhado de ver eles falarem, deles responderem aos questionamentos que você faz, e eu não sei nada disso. Ele falou assim, não, mas eu posso ajudar, né? Eu posso ajudar, caso você queira, né? Então ele propôs que caso eu quisesse, eu poderia ir à casa dele durante a semana à noite, que ele estaria me catequizando, ele estaria me ensinando para que eu pudesse ajudá-lo com as crianças. Eu peguei com as duas mãos, na hora. Nossa, Odair, às vezes aparecem anjos na nossa vida, Sim, né? o Laurindo Pessoas foi um. que Exatamente. pegam alguém e vê um diamante bruto ali. Você tinha sede. Tinha. Talvez isso que ele tenha visto em Ele você. deve ter percebido isso em mim. E era bruto mesmo. Era um diamante bruto. Era bruto em todos os sentidos. E eu aceitei isso, né? Então, todas as noites eu estava na casa dele. E ele me ensinando. Direto na Sagrada Escritura. Livros que a igreja oferecia. Aí eu fui aprendendo. O prazo de pouco tempo, aí então eu já estava como aquelas crianças. E talvez já tinha recebido algo a mais, porque eu estava todo dia com ele. Legal. E me engajei ali. Começou aí. Então você me falou que depois desse período tem um ponto muito importante aí, que depois disso você foi convocado. É isso ou você que escolheu ir e servir? Não, fui convocado, exatamente. Então, mas nesse processo aí de engajamento junto com o Laurindo, trabalhando com as crianças, os marianinhos, eu me realizava ali. Eu me realizava. Aquele aprendizado intenso que o Laurindo me deu, já não me satisfazia mais. Eu queria sempre mais. Só que aí, então, eu adquiri o costume da leitura, então eu mesmo já buscava também. Eu já buscava. Mas continuava com o Laurindo. Laurindo era o meu porto seguro. Mas você foi para outro local, né? Foi para... Sim, então aí eu fui convocado. Aí essa história foi até os 18 anos de idade, onde eu fui convocado para ir servir. Fui para a aeronáutica. Mas você despertou esse gosto, né, por esse trabalho, e aí de repente você teve que deixar. Isso, Ângela, exatamente, tive. Só que eu não tinha consciência de que isso poderia ser uma vocação. Não, eu não pensava nisso. Eu só sei que eu gostava. E gostava muito. Eu não pensava como vocação. Até porque não havia ainda ninguém me orientado, falado comigo sobre isso. Não. E quando então eu sou convocado para ir para a aeronáutica, foi um choque, porque aí eu tive que deixar isso que eu tanto gostava. E fui servir, fui para Pirassununga, e lá fiquei, né? Só que já fui com aquela intenção, e até falei para minha mãe, chegando lá, mãe, eu vou procurar ver se tem alguma comunidade igreja lá para eu participar, porque eu não quero me afastar, não quero perder isso, não quero perder. E foi exatamente isso que aconteceu, chegando lá. Só que aí eu descobri que não tinha, né, a Academia da Força Aérea. Eu imaginava assim, Academia da Força Aérea dentro da cidade de Pirassununga. E não era. Era numa fazenda, retirado, né? Em Pirassununga, mas é uma fazenda. E lá, então, não existia uma comunidade igreja para eu participar, né? E aquela sede, aquela vontade de participar permaneceu. Só que aí, o que acontece? Eu gostei também da vida de militar. Porque, para mim, aquela vida nova que se inicia enquanto militar dentro da aeronáutica, para mim era uma maravilha. Por causa da vida exigente, difícil que eu vivia aqui fora. Tá. Aquilo lá para mim era festa.
Né? Tá. Tinha, claro, as exigências do mundo do militarismo. A gente até aprendia uma coisa: você enquanto militar, recruta, soldado, você tem direito a não ter direito. Era isso que se falava, né? E o que você fazia lá? No que você se especializou lá? Isso, então eu tive o recrutamento normal e aí eu resolvi ficar lá. Que resolvi o chamado seguir carreira, né? E aí tinha as especialidades, fazia-se provas escrita para ver onde você se encaixava. E eu pude escolher aquilo que mais me encantou, que foi ser especialista em armas, instrutor de tiro, né? Depois de servir um ano obrigatório, enquanto recruta, soldado de primeira, de segunda classe. Aí permaneci lá, fazendo umas avaliações, fui aprovado e passei a me especializar em armas. Me especializei em armas, sou um bom atirador. Nossa, olha aí, E quanto tempo você ficou lá? 5 anos, Ângela. Fiquei 5 anos. E digo ainda... Dessas armas aí, veio uma outra arma depois, com a outra vocação depois, sim, né? Quando você voltou. Sim, exatamente. Mas só concluindo a questão do militar, eu só saí da aeronáutica porque tomei gosto também, e eu só saí por conta de que naquele momento a minha especialidade não existia no quadro da aeronáutica vaga para eu ser promovido. Então eu ia permanecer ali enquanto soldado de primeira classe e cabo, que já era cabo. E não tinha um espaço para eu ser promovido, e eu não ia ficar lá o resto da minha vida. Isso já rolou 5 anos. Então eu resolvi pedir baixa. Aconteceu um fato muito triste também, que o meu amigo de serviço, né, ele se suicidou dentro do campo da aeronáutica. Eu que encontrei ele, tive que responder por tudo aquilo, porque o primeiro suspeito fui eu. Eu estava de serviço junto com ele. Então eu tive que explicar tudo. Então foi um processo terrível, doloroso, né? Mas tudo aconteceu tranquilo, eu me livrei de tudo isso. E na sequência eu resolvi sair. E aí a questão igreja, a questão forte igreja, não desapareceu, não, de forma alguma. Então depois de 2 anos que eu estava lá, aí eu já tinha a liberdade de sair aos finais de semana e ir para a cidade. E ali eu participava da comunidade, mas muito limitado. Eu ia participar das missas, apenas isso. Alimentava aquela vontade que eu tinha, mas não participava diretamente. Legal. Quando você voltou, tem um episódio muito interessante aí. Conta pra nós aí. Aí você voltou, mas você não voltou direto para dentro da igreja, né? Você voltou para sua vida em Santa Bárbara. Conta como é que foi. Voltei para a família, né? Voltei para casa dos meus pais e fui trabalhar. E como qualquer jovem, foi namorar, né? Namorador, namorava-se, né? Uma vida normal, de um cidadão normal, né? Trabalhava. E lá na aeronáutica, então, eu sentia a necessidade de estudo, porque eu abandonei. Lá é que eu sentia a necessidade. Então, voltei a estudar lá, né? Esqueci de dizer isso. Lá, enquanto militar, eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a escola. Fui concluir o ensino médio lá. Lá eu vi a necessidade que eu precisava, que eu tinha que ter conhecimentos, tinha que ter estudos, né? Mas vim embora, voltei, fui trabalhar, voltei para as empresas, com a família, e aí sim, voltando para Santa Bárbara, volta tudo novamente aquela prática dentro da igreja, participando da comunidade, né? Foi um momento que comecei a participar também do programa Construção para um Mundo Melhor, que era exibido todos os domingos, das 11 às 13 horas, com o Ângelo Santana. O Ângelo Santana que iniciou todo esse programa. Eu participava ali, tinha uma equipe junto que apresentava o programa. E continuei. E aquela vontade viva que eu tinha de querer mais dentro da igreja não morreu nem um pouquinho, né? Ela aflorou novamente.
E toquei a vida normal, trabalhando, na família, namorada. Aí já era uma idade, nesse momento eu comecei um namoro sério. A né? gente já Sério. achou que já ia entrar a vocação do casamento Sério, aí, né? sem dar risada, né? Não dava risada. A gente achou que já ia ser vocação do casamento, Exatamente. mas não foi. Mas não foi, Ângela, né? E aí? Aí eu vi que tinha algo maior em mim em relação ao religioso. Aí eu procurei ajuda. Procurei ajuda para um discernimento. Né? Foi onde um padre conversou no Seminário São José para que eu fosse acompanhado para esclarecer essa questão aí daquele gosto tão intenso e sempre querendo mais dentro da igreja em relação ao mundo da vida religiosa. Aí você foi para o seminário? Não ainda, né? Eu fui fazer um acompanhamento. Fiz um acompanhamento estando em casa, permanecendo em casa. Mas você estava namorando e fazendo acompanhamento claro, ao mesmo sim, tempo? Sim, sim. Tá. Foi assim, meio camuflado. Entendi. Mas eu estava namorando. Que ela não nos ouça. Que ela não nos ouça. Namorava e já era um namoro com raízes mesmo. Bem enraizado. Tanto que a gente começou a construir uma casa juntos, né, porque a intenção era casar-se mesmo. E eu me sentia bem. Só que tinha esse sentimento aí do mundo religioso, da vida religiosa, que me deixava preocupado. Eu precisava resolver isso. Então eu pedi ajuda. Aí eu pedi ajuda para o padre na época, ele me encaminhou para o Seminário São José, aqui da Vila Grego, para um acompanhamento mais de perto, mais intenso. Tá. E a proposta foi que eu fizesse um acompanhamento por 1 ano, para poder dar as respostas. E também ter as respostas deles. Mas aconteceu que 6 meses depois que eu comecei esse acompanhamento vocacional, aquele meu orientador espiritual, ele deixou claro para mim: Odair, você precisa ir para o seminário. Ele falou isso. E aí você... Aí eu tive que me encorajar, foi um momento difícil, muito difícil, de conversar com a minha namorada, que eu ia para o seminário. Eu ia fazer um fui bem orientado. Não vou ser padre, não era isso. Vou fazer um discernimento vocacional com mais intensidade dentro do seminário. Né? Entendi. Acho que o pessoal está pensando assim, nossa, mas é vocação do matrimônio, aí ele vai para o seminário, como é que vai ser isso? Aí conta para nós. Exatamente. Então, mas eu não tinha clareza, mas eu penso que a vocação é isso, né? Uma vocação, assim, é claro, não estou dizendo que não existe. A pessoa tem aquela vocação específica e nada se mistura. Mas não são todos assim. No meu caso, não foi. Né? Eu gostava muito da minha namorada, gostava de estar com ela, tinha planos para constituir família, mas a questão igreja estava ali no meio com muita intensidade. E eu sempre participava intensamente. O meu trabalho maior dentro da igreja, nesse momento, sempre, aliás, todo o momento, foi sempre catequese de criança e adolescente. Sempre. Claro, eu estava envolvido com os jovens também, Sim. Mas a intensidade maior era as crianças e os adolescentes. Eu estava no mundo deles. Mas como toda vocação, é a vocação a servir a Deus. Servir a Deus, sim, aí, com certeza. Eu também fui no seminário, fiquei 5 anos no seminário também. Uhum. E quando eu falei que ia para o seminário, o padre Alfonso Pastore, fundador do ECC, ele falou: se vá para lá, mas seja um bom padre, ou se você não for um bom padre, participe da sua paróquia, da sua comunidade, que você vai servir a mesma coisa. Sim. A vocação é a santidade. Não importa se é no matrimônio, se é no sacerdócio. Correto. Então, e é isso mesmo. Né? Então, dada essa orientação a mim, eu tive que tomar um partido, eu tive que fazer uma escolha. E eu escolhi ir para o seminário. Realmente.
Eu fui conversar com ela, não foi nada fácil, tive que ter o apoio da família junto ali, que apoio entre aspas, porque não apoiou muito não, porque pensava-se muito nela, na namorada. E com razão, né? Era um sentimento que estava ali já muito bem edificado Sim, de claro. um certo tempo, né? né? Claro. E aí eu tive que rever a situação. Então eu tive que conversar com ela. Conversamos, não sei se foi conversa ou se foi briga maior, né? Então, e resolvi ir pro seminário. Legal. Você Deixei foi tudo. pro seminário, Foi. aí você ficou quanto tempo no seminário? Aí como que foi esse período? Eu fiquei 5 anos no seminário. E confesso que me realizei, né? Foi muito bom eu ter ido. Foi muito bom. Foi um período, então, importante na tua vida. Muito importante, foi muito importante. Foi um crescimento fora de série, né? Eu fiquei lá os 5 anos, aprendi por demais, ficou claro a minha vocação. Eu digo até hoje, eu sou uma pessoa vocacionada. Hoje vivendo, claro, o matrimônio, mas com vocação, enquanto vocacionado. Não sou aquela pessoa que, puxa, estive no seminário por 5 anos e não fiquei padre, então me sinto não realizado. Não, não é isso. Nossa, que interessante. Vocês dois ficaram 5 anos no seminário? Olha aí. Olha, e saíram, né? E saímos. Bom, Sim. no meu caso, eu acho que eu ganhei na loteria depois, né? Que eu encontrar a Ângela depois. Ah, mas eu ganhei também. Também ganhei. Então estamos empatados Nós ainda. estamos empatados ainda. Meu Deus. E aí, Sim. me conta, né? Pra gente chegar nessa matrimônio. vocação para o matrimônio. Sim. Você ficou no seminário, teve toda essa reviravolta e você acabou saindo. Como é que foi essa... Ângela e Damal, foi o seguinte, esses 5 anos que fiquei lá, foi totalmente decisivo para eu resolver essa minha situação, né? Eu percebi que sou sim vocacionado. Eu era e continuo sendo vocacionado, mas não o bastante para eu me entregar ao sacerdócio. Não, né? Sou um vocacionado, tanto que nunca deixei um trabalho pastoral dentro da igreja, um serviço ativo, sempre foi isso. Continua até hoje. Só que ficou claro para mim que para ser um sacerdote, não era o bastante. Eu tinha também essa necessidade de ter uma companheira comigo. Eu tenho. A Mara, Se a Mara ouvir isso, tinha Mara aí, Lúcia, vai ter né? problema. A Mara Lúcia que diga, Sim, né? eu tenho. Então, sou totalmente realizado. Sou totalmente realizado. E eu vi com clareza que não, para o sacerdote não dava. Então, eu falei, não, então eu preciso parar por aqui. Preciso parar por aqui e voltar, né? Viver uma outra vocação, que é a de constituir uma família a partir do matrimônio. E assim se fez. Foram várias experiências para formar a pessoa que é hoje, né? Sim. Para formar sim. uma família, você escolheu passar por várias etapas. Exatamente. Não só escolheu, mas você teve momentos que você foi levado também foi conduzido. Eu vejo muito isso quando você fala, essa condução de Deus na sua vida. Às vezes a necessidade nos leva a tomar decisões, porque eu não podia ficar ali, como se diz no dito popular, no senso comum, em cima do muro. Não dá. Não dá para se brincar com sentimentos de pessoas quando a gente está se relacionando com gente, com pessoas. Você precisa pensar no outro, né? Sim. Então, eu tive que fazer isso. Então, muitas vezes a necessidade me levou a tomar a decisão, tive que dar o passo ao seguinte, mas eu fui muito conduzido por esse esclarecimento, os meus orientadores que estavam comigo. Eu falei assim, eu sou vocacionado, mas para sacerdote não consigo, não. Eu preciso voltar e assumir o meu lugar de fato. Né? Sim, mas agora, em toda essa trajetória, todo seu conhecimento também no seminário e com a vida militar, todo esse
caminhar que você foi em busca do conhecimento, agora também você, depois de casado, formando uma família, você também começou a participar mais e começou no ECC, começou depois agora palestrante também, né? Sim. Então, esse meu tempo de seminário que me deu esse presente de formação. Foi uma formação muito rica. Estudava-se muito, eu estudei bastante, eu estudava com prazer. Você fez filosofia também, né? Filosofia. Legal, dá Fiz filosofia e fiz teologia, 2 anos de teologia. E a hora que voltei, né, aí eu entendi assim, gente. A minha vocação era de estar com pessoas, trabalhar com gente. Essa é a minha, hoje eu defino assim, trabalhar com gente. Então, no momento que eu saí do seminário, eu tinha que ter um caminho, pelo menos uma luz a ser seguida. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para uma empresa? Não é a minha vocação. Eu não queria trabalhar num local que não seria a minha vocação. Não queria. Então, uma vez que eu saí de lá com uma formação que me permitia, por exemplo, ser professor, ir para a escola, dar aula, e foi exatamente o que eu fiz. Falei, eu vou estar com gente, vou continuar com pessoas, trabalhar com pessoas, né? E fui dar aula, fui para a escola. Que legal, né? E aí, mas a tua esposa, como que você conheceu? Você estava dando aula? Como é que foi? Não. A Mara Lúcia, a gente já se conhecia antes. Nesse momento de apresentação do programa Construção para um Mundo Melhor, ela fazia parte dessa equipe de apresentação. Todos os domingos a gente estava junto. Foi ali que a conheci. Foi antes de ir para o seminário? Foi antes de ir para o seminário, exatamente. E a Mara Lúcia também é uma vocacionada. Naquele momento ela estava num processo de esclarecimento vocacional também, discernimento vocacional. Ela fazia discernimento vocacional com as irmãs salvatorianas, daqui de Santa Bárbara, né? E ela foi para o convento. Chegou um momento que se discerniu, foi para o convento e eu permaneci aqui, né? Ela ficou 3 anos no convento. Quando ela foi para o convento, eu também estava fazendo discernimento vocacional. Ela foi em 88 e eu fui em 89 para o seminário. Ela foi para o convento em Campinas e eu fui para o seminário em São Carlos. Ela permaneceu 3 anos no convento e eu 5 anos no seminário. Ela sai, retorna para a casa dos pais, vai trabalhar, eu saio do seminário, retorno para a casa dos pais, vou trabalhar e a gente começou a namorar. E quando quando vocês decidiram mesmo formar uma família? Quando? Foi rápido, hein? A gente já tinha muito os discernimentos aí, foi apenas 1 ano de namoro. Com 1 ano de namoro, a gente se uniu. E estamos aí, constituímos uma família, temos as 2 filhas, né? A Maria Carolina, com 28 anos hoje, e a Ana Elisa com 20 anos, né? E agora é você que ajuda outros casais que fala sobre a família. Eu e ela, a Mara também. Ela também? A Mara é muito vocacionada. Ela ama isso. Ela ama também. Que lindo. O trabalho intenso dela dentro da comunidade é a música, né? Ela é do Ministério da Música. Mas está junto comigo nas palestras. A gente faz juntos, a gente trabalha junto nas palestras. Então, eu às vezes até falo para ela isso. Às vezes eu vejo na Mara muito mais vocacionada do que eu. A Mara é incrível. Você não conhece bem ela. Não conheço. Sabe? Mas a Mara é muito vocacionada. Ela sabe? Mas estamos juntos nessa vocação, vivendo a vocação do matrimônio, constituímos a nossa família e vivemos muito bem, claro, como qualquer casal,
tem as suas diferenças, mas a gente vive toda com intensidade essa vocação. E os desafios de uma família hoje na igreja, em contrapartida, o mundo chamando para todo momento? Sim, é um enorme desafio. A gente entende que o matrimônio é vocação, como já estamos dizendo já há alguns minutos, né? A família, ela é projeto de Deus, né? Então não é uma invenção humana, é projeto de Deus o matrimônio, né? E isso fica claro lá em Gênesis 1, né? Capítulo 1, versículos 26, no momento da criação, que Deus cria tudo e por fim, no finalzinho cria o homem, né? Cria o homem, como está escrito lá. E qual a fala de Deus diante dessa criação? E ao criar, interessante, eu sempre friso muito bem isso. Deus, quando cria as coisas, toda a natureza, ele sempre, ao concluir a criação, ele dizia uma frase, ele via, é bom, é bom. Tudo que ele criou é bom, foi bom. Ao criar o homem, essa frase muda, né? Completamente. Quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Era muito bom. A intensidade agora. Exatamente. E continua o diálogo dele. Ele cria esse homem, essa mulher, né, e vê que é muito bom. E entrega tudo aquilo que ele criou anteriormente para o homem e para a mulher. Ele entrega, dá de presente. É um presente que ele deu para o homem e para a mulher, né? E deu olha só, né? Ele deu o poder para o homem e para a mulher de dominar tudo aquilo. Né? E no final ele diz algo, né? Cresçam, multipliquem-se. Né? Foi essa a conversa, a fala de Deus. Aí está presente o matrimônio, a partir do matrimônio. Crescei e multiplicai-vos, né? Domine sobre tudo e cresçam e multipliquem-se. Então o matrimônio é plano de Deus, é coisa de Deus. E de multiplicação também. De multiplicação, né? E confiou ao homem isso e à mulher. É engraçado que quando a gente vê os casais, falam, um casal é uma família. Não, o casal é um casal. Quando tem filho, aí sim. Aí está presente. Começou a multiplicação. Começou. Perfeito. Aí vai começar a família. Sim. Não, o casal é o casal só. Correto. Quando tem filho, aí já muda a figura. Correto. Aí é família. Exatamente. Então, eu vejo assim, Ângelo Damalto, o casamento, não tenho dúvida nenhuma, é vocação. Nós precisamos, o homem e a mulher precisam se sentir vocacionados ao matrimônio. Não é uma coisa qualquer. Não é uma atração física simples que um homem sente por uma mulher e vice-versa e acontece uma união para um casamento. Não é simples assim. É muito mais que isso, né? É muito mais. Então precisa encarar isso como vocação, presente de Deus. É Deus quem dá essa capacidade para o homem e para a mulher vocacional de união e de constituição de uma família. Ele confia para o homem e para a mulher essa multiplicação. Porque não é uma fruta que dá numa árvore os nossos filhos. Tem todo um compromisso por detrás disso. Tem toda uma educação que precisa ser dada para que cresça o mais saudável possível. Porque os desafios são imensos aí, dentro da nossa sociedade hoje. Sempre houve esse desafio, mas muito mais intenso hoje.
Por quê? Porque nós temos aí uma rede social infinita que está junto, E nós precisamos também estar junto aí, se informando de tudo isso, para poder haver uma harmonia da melhor forma possível para a construção dessa família. Esse canal, nós começamos, Fé que Ilumina, justamente por isso, que é um momento de a gente iluminar com o conhecimento, trazendo pessoas que tragam um certo conhecimento, assim como você está trazendo, e é isso que nos motiva a dar sequência e buscar essa nova trajetória, esse novo desafio. Sim. Que isso para nós é muito importante quando a gente começa a trabalhar, no caso aí, esse mês, as vocações, tanto sacerdotal quanto o matrimonial, ou mesmo a vida religiosa, ou depois a gente vai meditar também sobre os catequistas, que têm um trabalho voluntário, mas isso é muito forte. Então isso é um movimento que nós estamos criando também, para que possamos evangelizar, levar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, essa missão que nos foi dada com essa vocação, família ou qualquer outro tipo de vocação. Sim. Que hoje nós estamos meditando mais a vocação matrimonial, a família, na Semana Nacional da Família. Isso é muito importante para nós, que tragamos sempre pessoas que tenham esse esclarecimento e conhecimento para nos ajudar também a levar essa missão nossa também. Correto. Eu fiz até uma anotação aqui que gostaria de partilhar com vocês. O matrimônio é uma vocação, como a gente está dizendo, sendo uma chamada específica. Olha só, é uma vocação e é uma chamada específica para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Eu peguei isso no documento da igreja, percebe? Então, gente, o matrimônio, quando a gente falar em matrimônio, eu penso assim, já é um pensamento meu, tá? Então vamos aí. Não é para qualquer pessoa, não. Né? Não é. Casar-se, assumir um matrimônio, não pode, não deve ser para qualquer pessoa. Sim, desde que esteja bem discernido isso. Né? Porque veja bem, Damalto e Ângela. A realidade da Ângela vem de uma família, Damalto, outra família, totalmente diferente de uma da outra. Totalmente diferente de uma. E vocês vão se coabitar, vão viver juntos. As diferenças aí que existe entre o casal é muito grande. Isso só pode ser combinada, essas diferenças só pode ser combinada se tivermos aí a presença de Deus na nossa vida enquanto vocação realmente presente na nossa vida. E a resposta que a gente dá Exatamente. a esse chamado. Exato. Né? Porque se for só pela vontade humana, pela compreensão humana, pela inteligência humana, não se sobrevive. Não sobrevive mesmo. O que a gente vive, né? A gente vive ouvindo casais que se separou. Motivo: incompatibilidade de gênero. É assim. Por quê? Porque só aquilo ali está amparado no sentimento puramente humano. Não tem o divino presente enquanto vocação. Para muitas vezes calar-se, a Ângela cala, ouve o Damalto, outras vezes o Damalto se cala, ouve a Ângela. Precisa encontrar esse equilíbrio. Porque se for só puramente pela nossa vontade e sentimento humano, o balde é chutado o tempo todo. Então é vocação e é presente de Deus isso na nossa vida. É presente de Deus. Não tenho dúvida nenhuma disso. Que para a gente viver junto enquanto casal, constituir uma família de forma a mais saudável possível,
precisa dessa presença de Deus na nossa vida. Senão, não é possível. Mas e Não a é. internet? Como tá isso aí? A internet, as redes sociais, a TV, esse bombardeio de coisas que vem puxando para baixo, e como a família precisa se alicerçar para Sobressair disso, sobressair né? nessa situação, para buscar sempre a igreja, buscar a comunidade como reforço. A internet, como você disse, a internet, a TV, seja lá qual for o meio social aí que temos à nossa disposição, é maravilhoso, são maravilhosos. Ora, quem que liga a TV? Sou eu. É o homem, é a mulher, é o ser humano. Que canal que eu assisto? Eu decido isso. Eu tomo a minha decisão. Né? A internet está aqui no meu celular, eu carrego ele para onde eu quero, para todos os momentos onde eu estou, ela está junto comigo. O que eu vejo nela? Quem toma essa decisão sou eu. Então, o que eu estou vendo nesse meio social aí? Né? Sabe? Eu sei filtrar isso? É esse o grande problema. Essa é a grande decisão que a gente precisa tomar, né? Eu uso a internet para quê? Qual o benefício que ela me traz? Quais são os conteúdos que eu vejo no meu celular através da internet, do meu computador, da minha TV, aquilo que entra dentro da minha casa através da televisão? Somos nós quem controlamos. Precisa desse discernimento. Não é possível a pessoa de bom senso, de bom esclarecimento, culpar as redes sociais pela má formação do homem e da mulher. Não dá, não dá. Eu tenho que controlar, eu tenho que saber filtrar isso. Sim. Dentro da minha casa, de forma toda especial, com os meus filhos. Eu tenho que dar essa formação para eles, eu preciso participar disso. Eu tenho que saber o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Mas qual é a prática real que a gente vê? A gente sabe aí que os nossos filhos passam madrugadas afora, dentro da internet, e os papai e mamãe estão dormindo. Não acompanha. Não é possível pensar hoje essa nossa sociedade sem esse meio. A questão é, o que eu estou tirando daqui? Qual é o filtro que tem? Sim. E do que eu estou me alimentando, né? Exatamente. Porque é o alimento. Sim. Tudo que entra, tudo que nós entramos em contato também é alimento, tanto quanto o alimento que nós comemos, que pode fazer mal, se eu me alimento mal, eu também, o que eu vejo, o que eu assisto, as informações que eu tenho, também vão alimentar a minha vida, meu intelecto, minha saúde também. A saúde emocional, tudo, né? Então é nossa responsabilidade. Você estava falando do casamento, realmente, vai haver tempestades. Sim. Isso vai com certeza, porque nós somos humanos e nós estamos passando por essa experiência. Mas eu vejo que o matrimônio é uma grande chance de autoconhecimento, porque o outro nos vê, sim, às vezes de uma forma que nós nem nos vemos. Porque a gente tem um véu que nós não nos enxergamos, às vezes, da forma, não temos o autoconhecimento, não temos o hábito de observar, de refletir sobre as nossas próprias ações. E o outro vem e fala para nós, né? Sim. Olha! É isso mesmo. E no casamento, a gente está convivendo com a pessoa 24 horas, às vezes, né? E eu que trabalho quando dá mal, né? Então... Trabalha... A gente trabalha, a gente, né? 25 horas por dia. Mais ou menos isso, né? E tem os filhos, sim, né, Odair? Então, assim, você traz uma questão para reflexão. Correto. Eu acredito que é muito essa reflexão. E nesse ponto, no caso aí, puxando a sardinha para nossa brasa aqui, o Círio da Família, a proposta é exatamente isso aí. Porque a gente possa escolher e fazer, no caso aí, a proposta, a vocação do Círio da Família, o propósito dele é fazer com que a família reúna pelo menos uma vez por semana em oração. Então, na Semana Nacional da Família, muitas paróquias retomam esse Círio da Família para fazer um momento de reflexão e reunir a família em oração. Esse é um desafio que nós propusemos também para a igreja toda, no caso, para muitas paróquias que têm esse trabalho já.
E para que as outras possam fazer isso também. Retomar a oração como fonte de alimento, e você falou, do alimento da família em si, reunir, fazer um momento de reflexão, pensar tudo o que está acontecendo no mundo e tomar uma decisão pela família. Então, essa é a proposta do Ciro da Família. E é isso que você acabou de falar também, que a escolha é nossa. Então, se eu escolho que a minha família vai por esse caminho, eu vou colher muitos frutos nessa direção. Sim. Odair, Oi. Quero te agradecer, já acabou o nosso tempo, queremos te agradecer, gostaria que você fizesse uma consideração final, uma oração para nós sabemos de toda a sua capacidade, né, sua escolha de vida, e queremos agradecer imensamente sua participação, esse momento de partilha conosco, com todos que estão nos assistindo. Sou eu que agradeço, Ângela. Como disse no início, é motivo de alegria sempre a gente poder partilhar, principalmente porque a gente sabe que está dando a nossa parte, quando estamos sendo auxiliares na construção do reino de Deus, tá? E nós vivendo aí, então, a Semana da Família, antecipada, né, uma semana dentro da nossa diocese, de forma especial, por conta do retiro dos padres semana que vem, nós estamos vivendo essa semana, a Semana da Família. Pedir a Deus que nos fortaleça enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, orientador das nossas crianças, dos nossos filhos. Que esse Deus se faça presente na nossa vida, que nos dê sempre o discernimento, a disposição, a sabedoria do próprio Espírito Santo, nos iluminando para que a gente conduza a nossa família no caminho do projeto de Deus. Nossa Mãe Maria também interceda por nós, junto do seu Filho Jesus Cristo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando da promessa de Jesus Cristo, das várias promessas que ele fez, mas ele prometeu assim: onde 2 ou mais estiver presente em meu nome, aí estarei. Então nós temos a certeza que ele se fez e se faz presente em nosso meio. Por isso nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Compartilhem aqui. Como faz? Pode compartilhar. Pode comentar também aqui embaixo aí. Que a gente responde, bom viu? Comentar e se inscrevam também. Muito obrigado. Tchau, gente.